Salve o mestre Escurinho. Salve. E é nesse batido do berimbau, né? Assim como se começa uma roda, a gente inicia a nossa conversa hoje aqui no nosso podcast Comentando Paraíba, com meu amigo, meu irmão de cultura, essa pessoa que a gente fala muito que se encanta, né, com o coletivo, com a cultura, Luiz Filho, né? Salvando aí a... Tem três palavras que eu acho que nos traz esse momento, que é resistência, cultura e ancestralidade, né? Saudando o mestre Escurinho, né? Nas suas fotos, seus registros. Hoje a gente começa de uma forma diferente e gostosa, né? Abrir a roda com você tocando berimbau, nessa conversa que hoje a gente possa também cultivar o coração das pessoas. Seja bem-vindo, meu amigo Luiz Filho. Opa, salve meu velho. Ei, gratidão, muita gratidão pelo convite. Estar aqui, né, nesse espaço que já passou várias pessoas e que você vem cuidando, zelando desse espaço, da cultura aqui, das notícias que envolvem a nossa cultura. Obrigado por todo o carinho, obrigado por toda a acolhida. É isso. Estamos aqui e fazendo, sim, né, a homenagem ao meu mestre, né, o mestre Escurinho, né, que Escurinho Badauê, mais conhecido como Alberto Antônio dos Santos Silva, né, que completaria aniversário ontem, 46 anos de idade. Sim. E muita história, muita coisa para a gente louvar, a gente agradecer, a gente fortalecer, porque é isso, é vida, é uma vida que ele não morreu, na verdade, ele apenas está reiniciando novamente seu ciclo de vida. Verdade. E você vê uma história de pessoas assim, poucas pessoas viveu a vida de forma intensa como um Escurinho e contribuiu, né? Decidiu contribuir com a cultura, a vida de outras pessoas, e quantas vidas ele não salvou, né? E ainda salva, né? Sim. E aí saudar, e gratidão demais. Meu amigo, meu irmão. Conhece pessoas. A gente tava falando aqui o nome de todo mundo aí, né? Que tá na foto. Pode dizer aí, reforçar aí, vai. O pessoal vai se ver aí. Vou reforçar aqui. Reforça aí, não, pessoal. Essa daqui é a sobrinha de Escurinho. Não estou bem lembrado do nome dela, perdão. Alessio, que é o sobrinho também de Escurinho. Esse daqui é Carlinhos, né? Que a gente chamava ele de meio quilo, sim, né? Hoje Carlinhos já tá bem forte, mais de meio quilo, né? E também tem o irmão de Carlinhos, né? Lucas, né? A gente chama ele de assustado lá. Tem Márcio, Espaguete, Lindson, né? Jair, né? O cunhado de Escurinho, a filha de Jair, sobrinha de Escurinho. Aqui a gente tem a Luísio, né? Chama Júnior Bob, lá nas áreas. O Austin tá aqui tá zaroio aqui, ó. O Austin, rapaz, esses meninos dava trabalho, viu? E também temos ali Curumim, né? Curumim. Todo de branco. Ali por trás de Curumim, a irmã, né, de Escurinho, Ângela. Por trás de Ângela tô eu ali segurando meu cordel, meu primeiro cordel, né? O primeiro cordel a gente nunca esquece, foi suado, né? E ao meu lado temos ali Alisson Neres de Oliveira, que é um irmão meu, né? Eu que levei ele para capoeira, né? Uma história muito bonita, porque a gente se conhece lá na rua, tal. Ele brincava índio, ele já brincava índio, já era contramestre, podia-se dizer assim, da tribo indígena Papo Amarelo, né? Que é da rua ali, que cruza a minha rua, da Antônio Lins, né? E aí ele já dançava índio e eu jogava capoeira. A gente fez uma troca. Ele me ensinou índio e eu ensinei ele capoeira. Então, por isso que eu sei do nome dele completo. Alisson Neres de Oliveira é meu irmão e a gente se comunica até hoje, embora ele não esteja mais fazendo capoeira, mas hoje em dia gosta muito da cultura, toca samba, enfim. Aqui é uma história, essa foto foi tirada, né? Onde a gente treinava, que era ali o Colégio das Freiras, da comunidade do Baleado. E essas crianças aqui são de lá da comunidade Lagoinha, né? Que eu falava com os pais, né? Também com as mães, né? Para estarem
fazendo capoeira. Essa história é muito bonita aí, através dos ensinamentos, buscar esses ensinamentos que eu via assim, né? Eu via a luz, sabe? A luz nos olhos, no corpo, e a verdade que Escurinho passava, e eu queria que todo mundo pudesse desfrutar, né? Se alimentar dessa energia, dos conhecimentos que ele tinha, né? Escurinho, é isso, muita história. Muita história. E Luiz, você é um cara muito plural, assim, né? As pessoas que têm o prazer de lhe conhecer, assim como eu vejo que você é um cara que vive, né? Vivencia a cultura 24 horas. O cara que usa o corpo para se comunicar, a palavra, o gesto também, né? Você é professor de dança afro, é capoeirista, é artesão, a gente pode ver aqui alguns trabalhos seus, é compositor, é cantor, você é uma decisão sua de tocar as pessoas por meio da cultura e isso vem acontecendo, né? Eu vejo no brilho do teu olho e fico muito feliz com a tua vinda aqui, essa contribuição que a gente está dando também para o programa. A gente vai ter um registro aí para pessoas poderem ver depois. Mas como foi que começou tudo isso, né? Como foi o primeiro passo? Como é? Você disse, é esse caminho que eu vou trilhar, né? É nessa roda que eu quero gingar. Como foi que tudo começou? Essa é uma boa pergunta, porque eu fico me perguntando também, rapaz, como foi que começou? Mas como é? Então, tudo começa, a dança, essa coisa, começa dentro da barriga da mãe, né? A nossa mãe, ela está no processo de gestação, ali a gente começa, se ela dança, a gente dança também, são dois corpos em um só. Depois de nascido, tal, as referências foram minha mãe e ela estimulava a gente, né, a brincar carnaval, a se pintar de índio, a brincar com maisena, tal, essas coisas, eu muito novo, né? Então, assim, gosta de desfile. Minha mãe é uma amante aí da Escola de Samba Malandro do Morro, porque minha mãe morou, né, no Morro, se criou-se ali no bairro da Torre, né? E ela brincou muito ali com a turma da Escola de Samba Malandro do Morro. Então, ela traz esses elementos, né, para mim. Eu começo a perceber essas coisas, começo a sentir essas coisas mexendo com esse corpo, com o meu corpo. E aí, com o tempo, já molecote, eu venho descobrir a capoeira, né? Esse corpo que queria se expressar. Porque é isso, na periferia, na comunidade, tá aqui vários corpos que quer se expressar. Vários corpos que quer ganhar a sua liberdade, ganhar seu espaço, né? Então, eu com essa vontade e também essa ânsia, né, de liberdade, né? Ânsia de liberdade. Aí eu conheci a capoeira. Então, já depois de um tempo, conheci a capoeira, tal, não foi bem com o professor e mestre, na época ele era professor, hoje em dia eu chamo ele de mestre, né, meu mestre, não era ainda com meu mestre, foi com ali Teve algumas pessoas que passaram ali na associação de moradores da comunidade Lagoinha, né, mas quem ficou ali, porque eu peguei uma aula, pegava outra, ninguém ficava, foi o professor Beto Jamaica. Sim. Né? Que era da Palmares e tal. Beto... Fiquei lá um tempo com ele. E aí, depois, questões de necessidade, de dificuldades, eu não tinha, na época, R$5 para dar de mensalidade. E também tinha outras questões. Na época, ele era monitor, né? Instrutor. Na época ele era instrutor, tinha a esposa, era uma família de pessoas negras, né, da comunidade Lagoinha, né, que se eu não me engano era Márcia o nome da esposa de Beto, né,
que também era uma pessoa bem desenvolvida na capoeira. Tinha Jéssica, a filha do professor Beto, Jamaica. Tinha mais 2 filhos. Então todo mundo era capoeira. Era muito bom. Então cheguei lá e tal. Depois fui conhecer a capoeira de Escurinho. Na escola, você faz capoeira? Eu digo, pô, faço capoeira, mas tô um tempo já parado. E aí me convidam para eu chegar até o espaço de Escurinho. Cheguei lá no espaço e me encantei, né? Era um espaço aberto. Nunca tinha visto... Eu nunca tinha visto uma coisa tão resistência, sabe? Espaço aberto, era um terreno baldio, feito uma limpeza e tal, mas ainda era barro batido. Que massa. Tinha muitas árvores, né, em volta. Esse terreno também dividia com outro terreno que era da avó de Escurinho, e que onde era essa casa da avó de Escurinho era um terreiro também, era uma casa de axé, né? Então tava tudo envolvido ali. Era ancestralidade envolvida. Então assim, aí foi por onde eu fui caminhando, tal, fui aprendendo algumas coisas, né, com o mestre Escurinho, tal. E muito bom, velho. Aí a gente começava a fazer algumas apresentações nas escolas, na comunidade, e assim a gente foi se desenvolvendo. Mas é muita coisa. Que massa, isso é muito bom, porque ao ver a foto que a gente abriu o programa, eu também me coloquei, né, eu me vi ali, porque assim, pra gente que é capoeirista, né, e eu falo isso sem praticar, mas no coração, é como você falou, né, no início, né, às vezes a gente não tá praticando, mas depois que você fez aquele batizado, né, você botou o cordel na cintura, meu amigo, vai pra vida toda, né, e aí eu falo de capoeira, falo que de fato salva vidas, né, e eu vi muito isso, né? Eu vivenciei isso, né? E isso é bom da cultura. Você tem somos irmãos de uma grande mãe, né? Dessa da cultura, que nos abraça, nos acolhe. E, meu amigo, qual foram os desafios nessa tua jornada, né? Desde o momento lá da tua alegria segurando cordel até os dias atuais. Quais são as dificuldades que tem? Qual foi? Então, mano, tem uma coisa, né, que a gente... Hoje em dia já está bem mais visível, as pessoas percebem mais, a discussão já tem tomado uma grande proporção, que é a questão do racismo. Sim. Né? E nessa jornada, até hoje, ele é linha de frente da parada. Né? Ele é linha de frente, assim, ele dificulta, às vezes, inclusive, até você dizer assim, rapaz, conte sua história. Né? Como é a sua história? Veja bem, às vezes a dificuldade ela está presente, e que é esse racismo velado, né, que a gente tem aqui, né, no Brasil, em você conseguir um espaço para ministrar aula, uma escola pública. Às vezes a escola pública é dever da escola. Sim. Abrir o espaço para arte e cultura, educação, e principalmente a educação antirracista, que está dentro da história da capoeira. Né? A capoeira ela tem um legado importantíssimo antirracista dentro da questão educacional. Então, a escola não fornece, e vou lhe dizer também, algumas tentativas de lhe tirar de foco, né? Que a gente percebe a mão do Estado por trás ali, tentando lhe tirar de foco. Por quê? Porque eu penso que a cultura, né, assim como disse Marcus Garvey, a cultura ela é o sistema vital de um povo. Então, quando a gente tira esse poder do povo, o que é que vai restar? Né? Vai restar violência, vai restar coisas não positivas. Falta da identidade, né? Um povo sem saber qual é a sua Sem identidade, saber sua sua origem. identidade e sua origem, positiva. Então, assim, essas dificuldades, às vezes, mano, é muito difícil explicar essas dificuldades. Sim, verdade. E você fala de algo que
que infelizmente a gente já passou por isso, né? O racismo, ele estrutural, ele de forma velada. E você falou algo bem importante, Luiz, a forma da cultura, né? De um povo que não conhece a sua própria identidade. E para a gente trabalhar com capoeira, falar das religiões, falar tudo isso, a gente é como se a gente estivesse construindo algo que alguém demoliu, né? E de fato foi, né? Os livros que a gente lê, os filmes que nos contaram, né? Foi cegando os nossos heróis e trazendo heróis que não são nossos, né? E cada trabalho teu, eu percebo que tem esse grito de resistência, né? É na camisa, é na cabaça, é em tudo. Você, ó, um grito de resistência. Eu tô aqui. Por isso que uma das palavras que veio desde quando você pegou o berimbau foi essa coisa da resistência, a ancestralidade. E as coisas, estamos aqui e vamos lutar pelo nosso espaço. E aproveitar esse momento para parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho na comunidade, né? Os trabalhos que você vem tocando, apesar da dificuldade, tocando. Sim, isso que é massa. sim. Voltando para essa coisa da dificuldade, né? Pensa o seguinte, a gente vive num estado que em 2011 se matava 11 jovens pretos, em média, por dia, né? Hoje são 8,6, mais ou menos, a média, né, por dia, para morrer um branco. Eu não estou falando aqui que eu quero que os brancos morram, não é isso. A questão é que a gente percebe aí que, se a gente vai colocar na balança, a gente percebe que existe uma população, né, um povo, uma juventude, pessoas jovens, né, que até adolescente, criança também, com uma taxa de mortalidade por violência brutal enorme, por arma de fogo ou, enfim, qualquer forma violenta de morte, né? Então, assim, o genocídio é uma prática, né? É uma prática do racismo para tentar ali fazer exterminar, né? Chegar até, de repente, a essa questão, porque a gente, no Brasil, a gente passou por uma situação chamada eugenismo, né? Que era a lei que estava, né? Era tudo legalizado, o eugenismo, né? E que o eugenismo, ele pensava o quê? O branqueamento, né? Da população brasileira, né? Num processo histórico do Brasil, quando entre aspas, depois de 1889, de 1888, que acaba, né, entre aspas, aí, a abolição, né, e começa o período industrial brasileiro, vamos perceber um racismo do eugenismo, né? Esse período aí que vai surgindo, esse período do eugenismo aí, que tá até hoje, né? Que está até hoje aqui. Então, assim, é complicado, muito complicado falar sobre essas questões, né? Mas eu faço questão de falar também, porque penso que é importante, né? Mas, e eu acho, né, pelo que eu aprendi aí com os mais velhos, até com o escurinho mesmo, e também aprendi com minha vida, né, vivendo, a gente tem que falar sobre essas questões do racismo e sobre essas questões de violência, violência física, violência psicológica, né? E eu vou lhe dizer, até hoje, brother, muito forte, são muitas coisas assim que a gente passa, né? Desde a gente procurar, por exemplo, uma ajuda psicológica em um estabelecimento público, né? E o psicólogo não te atende um dia e falta 5. Você ir no postinho de saúde e a pessoa não querer te aplicar anestesia porque acha que tu é homem preto, tu não vai sentir dor. Então, assim, esse estereotipo, né, que foi criado também do homem negro, e eu sou um homem preto retinto, eu acho que são poucos, inclusive, são poucos homens pretos retintos
dentro da cultura de destaque aqui no nosso estado, em João Pessoa. E você vai ver por que isso, né? Por que será? Olha, tem gente que vem, às vezes, questionar a minha própria história de capoeira. Caramba. Eu não queria colocar isso aqui, não, sabe? Fica à vontade. Mas tem gente que vem questionar a minha história de capoeira. Olha, eu penso assim, o Escurinho, por exemplo, como eu falei, a gente viu fotos, acompanhei Escurinho desde criança. Lógico, também teve um período ali que a gente se afastou. Uhum. Depois que eu fiquei sabendo que Escurinho estava doente, por exemplo, eu disse, Escurinho tá doente? Tá. Ele tá assim, 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 assado. Digo, não acredito não, tá. E ele não tá muito bem psicologicamente e tal. Digo, rapaz, eu tenho que chegar até Escurinho. A gente vai ter que romper essa barreira e eu vou chegar até ele. Aí fui lá e tal. Fui chegando aos poucos tal. E na época ele tinha parado de dar aula de capoeira, né? Tava consertando o celular e tal. Aí fui chegando lá na vendinha dele, lá na banquinha, na lojinha dele. E, ô, Escurinho, ele, ô, rapaz, a gente chegava, conversava. Então, assim, dei algumas... Eu acho que eu contribuí de alguma forma para a saúde dele, porque eu indiquei, inclusive, ele procurar a Abrace, né? Porque ele tinha... Não lembro como era o nome da... Se dava... Que ele despelava assim, né? A psoríase, um negócio assim, o nome. Sim. Né? E eu disse, pô, velho, é isso aí, Escurinho. Escurinho, você tem que usar cannabis. E Escurinho nunca tinha usado cannabis, né? Ele não tinha nenhum conhecimento assim do uso, a não ser na comunidade. O conhecimento do uso medicinal, Medicinal, né? Isso. Né? Então, falei para ele, insisti, mas Escurinho, não quero não, rapaz, depois de velho eu vou estar usando negócio de maconha e tal. Disse, não, Escurinho, isso é saúde, é medicina, e é uma medicina africana também. É uma medicina, a medicina africana, ela contribuiu muito para a medicina canábica, né? Aí comecei a falar, então, ele ele conhece o presidente da Abrace, né? Tinha uma proximidade, escreveu, conseguiu, tá? Então, eu tive próximo de Escurinho nesse período de tratamento, acompanhei Escurinho em hospital, contribuí de várias maneiras e, embora essas pessoas racistas, mestres de capoeira, que se dizem mestres de capoeira, racistas, essa é a realidade também que está presente dentro do universo da capoeira e muito forte. Não é à toa que o filme Besouro ele traz essa coisa no seu enredo. Verdade. Né? Para relatar essa coisa do racismo dentro da capoeira, que às vezes o capoeirista compra o discurso do feitor, né? E se embala nesse discurso. Então, questionam. Então, isso é o racismo que eu passo, né? Da pessoa dizer, não, mas você... E agora, nesse momento, você está com que grupo de capoeira? Quem é seu mestre? Por exemplo, outras questões também, essa coisa da servidão que existe. Servidão dentro do universo da capoeira, né? Mas, assim, na verdade, não é o universo da capoeira. É que os capoeiristas, alguns, e eu penso que são poucos, né, que levaram essa coisa do colonialismo para dentro da capoeira, né? Que tá ali próximo, mas não faz parte da capoeira. Então, questiona isso, questiona aquilo. Eu sei que eu vivo de fazer berimbau. Hoje em dia, eu faço meus berimbau, faço instrumento, cabaça. Fui buscar. Eu estive com o meu mestre até o último dia da vida dele. Ele cuidou de mim quando criança.
e eu posso bater no peito e agradecer ao Olorum, a Jurema Sagrada, que eu cuidei do meu mestre. Então, se for por causa de graduação, de corda, de títulos, você pode ficar com a sua graduação, com a sua corda e com o seu título. Porque não foi a graduação, não foi o título que me fez estar próximo de Escurinho, do meu mestre, cuidando dele até o último dia da vida dele. Com o pouco que eu tinha, se ele estava internado, ligava para mim, eu estou com fome, tem alguma... Tem, vou mandar. Tem isso, tem um inhamezinho aqui com sardinha na manteiga. Tu quer? Quero, manda agora. Subia na UPA quando ele teve coronavírus, né? Passou um tempo, foi depois que ele... depois do coronavírus que ele descobre a leucemia. Né? Lá vai, digo Escurinho, enfim... Eu tenho um orgulho, modéstia à parte, de ser quem eu sou. Um homem negro, periférico, retinto, que cuidou do mestre até o último dia da sua vida, embora eu tenha encontrado várias dificuldades que tinha em torno dele e eu consegui cuidar dele. Isso... Lógico que eu não queria que ele tivesse partido agora. Eu sinto muita falta de Escurinho. Escurinho, todo mundo achava que eu era filho, sobrinho, alguma coisa. Eu era a resta, né? A gente dizia, rapaz, aquele menino é tua resta, é tua sombra. Onde tu vai, o menino tá atrás. Tá colado. A gente fazia Cristo, Roger, Funcionários 2... Na época do PET, né, que eu fui arte educador, passei pelo PET e também fui arte... Na época, ele era o professor do PET, arte educador, e eu era o aluno dele. Mas só que eu já conheci Escurinho antes do PET. Vamos embora. Aí a gente saía Jardim Veneza, com matulão nas costas. Nesse matulão tinha pandeiro, tinha cabaça, tinha agogô, tinha o material didático para uma aula de capoeira, para que ninguém achasse defeito, né? E assim a gente ia. Então, eu sinto muito que essas pessoas ainda racistas que querem tentar me convencer porque eu sou um preto periférico, mas eu estudei um pouco. O próprio racismo também me fez procurar o estudo para poder dialogar com essas pessoas, né? Então, assim, eu tenho a mente sã em relação a essas questões, mas que o racismo, ele está aí, ele está também dentro, sabe? Ele está dentro foi levado para dentro da capoeira o racismo. Eu acho que uma bandeira muito forte que vem surgindo, né, que é super importante, né, é a bandeira do feminismo. E já tem uma galera aí trabalhando essa coisa do feminismo, do respeito à mulher e do reconhecimento da importância da mulher dentro da história, que é a história a capoeira é mulher. Eu tenho uma música que diz: capoeira é mulher, tudo é mulher. O samba é mulher, a roda é mulher, tudo é mulher. Então, o maracatu é mulher. Então, assim, penso que deveríamos trabalhar muito também a questão do racismo dentro da capoeira. Você vai ver, eu hoje sou um treinel de capoeira. Comecei a capoeira lá para os meus 8 anos de idade. Estou com 35. Vou fazer agora em setembro, na verdade. Eu sempre gosto de dizer que sou mais velho. Eu acho bonito. Então, assim, estou com 35. Não sou nenhum professor de capoeira. Estou só na manha. Sou um treinel de capoeira. Foi dado esse título a mim de treinel de capoeira, mais ou menos ali em 2011, né? 2009, por aí. Mas aprendi, eu estava ali todos os dias.
sabe, participando de eventos. E outra coisa, que a capoeira é tudo que a boca come, disse o mestre Pastinha. Isso é uma frase do mestre Pastinha. E a minha boca se alimenta a partir do meu trabalho. E meu trabalho é isso. É artesanato, é tudo que envolve a cultura africana e indígena. Eu sou um juremeiro. Agora, perceba, é mais fácil você dar um título de mestre a uma pessoa. Como é que é? A um bolsonarista desses aí, um título de professor, de mestre, de qualquer coisa, a uma pessoa branca universitária, uma pessoa branca que tem dinheiro, que tem condições, que dorme bem, que se alimenta bem, que tem um transporte ou qualquer coisa desse sentido, que pode ser um advogado ou não. É muito mais fácil você dar um título de mestre, de contramestre, de professor a uma pessoa que não tem, por exemplo, nenhum trabalho comunitário negro, que não tem nenhuma ideia, educação antirracista. É mais fácil você dar esse título a essas pessoas do que dar a uma pessoa preta, um homem preto, periférico, que tem um trabalho social na sua comunidade, com Cine Favela, com o Bloco Afro Odara, com o Dia de Herê. Estou lá todos os dias. Muitas pessoas não me veem em alguns eventos no centro da cidade, ou no Espaço Cultural, ou no Castelo Branco, ou na Universidade Federal. Não me vê mais. Eu já andei muito. Sabe por quê? Porque eu cansei, ó. E tá na comunidade, né? Eu tô na comunidade. Atendendo quem mais precisa. Sim, os meus irmãos, minhas irmãs, tá todo mundo ali, sabe? Então, assim, não é que a universidade, o centro... Não, é importante a gente... Eu tive aí recentemente na UFPB, ministrei um curso, né? Uma aula que foi para os estudantes de teatro, né? De uma disciplina chamada Corpo e Movimento, né, através do professor Vitor de Oliver, né, me convidou para ministrar essas aulas de dança afro. Então, fui e tal, e agora estou nesse espaço aqui, falando um pouco sobre essa história, da minha história e da história que perpassa por mim, né, a história que vem do meu mais velho, né, e que está dando continuidade. De que maneira? Através dos ensinamentos que eu dei com dança afro, em vários grupos por aqui, João Pessoa, por exemplo, Grupo Raízes, eu sou o cofundador do Grupo Raízes, lá do ateliê de Elionai Gomes, né? Já ministrei algumas aulas de dança nos terreiros, né? Já fiz trabalhos com dança de maracatu, com pé de elefante, que é né, um maracatu reconhecido aqui no estado da Paraíba, primeiro maracatu, do mestre Fernandinho, né? Cara, tanta coisa bonita, sabe? Tanta... Só não vê... Quem não quer enxergar? Quem não quer enxergar. Quem tem o racismo dentro de você e não quer fazer essa coisa de desvendar. Então, já que você não quer, a única coisa que eu posso fazer é viver e continuar trabalhando. E você traz, Luiz, algo muito massa, cara. É um ensinamento, né? Reforça aquela palavra que eu disse, que eu senti no toque do berimbau, a ancestralidade, não só pela presença do instrumento, mas pela tua voz, né? A partir da sua história. Algumas pessoas tentam nos medir por papéis, né, de graduações, ou por cordas, né, que estão em nossas cinturas, e você é um cara que prova que tem vivência, né? Não é dessa galera que está vivendo capoeira de academia, né? Você vivenciou e vivencia, não tem como separar a sua vida da capoeira, né? Tá lá a tua essência, né? E dedicou daquilo que é mais importante, né? Que é do seu tempo, para cuidar do mestre escurinho, para estar na comunidade, do que essas pessoas que possivelmente, né, tem esse preconceito. E a gente espera preconceito, não espera, na verdade, né? A gente sofre preconceito em todo espaço, e principalmente no espaço onde não era para ter, que é capoeira, né?
que ela nasce dessa simbologia de luta, de resistência, até mesmo da presença da capoeira para proteger os terreiros, né? E essa história que foi mudada, e a tua fala hoje aqui é essa também, é resistência, né? De não desistir. É isso, né? E a gente pode resistir de várias formas. E a arte é o Sim. meu carro-chefe de resistência, né? A arte, a dança afro, por exemplo, a capoeira, a pintura, né? Sim. Na cabaça, os trabalhos com a cabaça, né? É isso, essa é a forma através do amor também, porque eu penso que o amor que vai curar essas feridas do racismo, sabe? Essas chagas, né? Essas chagas Essas aí. Então mazelas. tem que ter muito amor. Tem até um pensador que ele fala muito sobre essa questão do amor e tal. E ele fala assim que é preciso colocar o amor também na cesta básica, sabe? E de uma forma muito cuidadosa e tal. Ele explica muito isso, porque pensando nesse amor para curar mesmo essas lacunas aí que fica, né? E como é que a gente vê esse amor? Da minha parte, o amor pelo que eu sou, pelo que pelo que eu sou. E aí vem a dança, a capoeira, a contação de história. Ah, massa, né? Pô, velho, também quero agradecer aqui a Fernanda Ferreira, né, que me convidou. Recentemente a gente fez. Mas tem até uma foto dela aí, depois a gente vai Tem, passar, né? tem, tem. A gente fez uma contação de história lá no Centro Cultural Energisa, né, para as crianças, muito bacana. Eu já faço isso e Fernanda também faz isso. Eu posso dizer que ela já é, viu, Fernanda? Você é a minha mestra de contação de história. Então, é, a gente fez essa contação de história lá na Energisa, né? Aí tem a contação de história, tem os artesanatos, e eu gosto muito da coisa da cabaça. Eu sou apaixonado, né, pela cabaça. É tanto que eu tenho uma filha que se chama Igibadu. Igibadu. Igibadu quer dizer cabaça da criação. Que massa. Por quê? A partir de uma perspectiva iorubá, o mundo, o universo, antes de existir tudo isso que a gente conhece, o céu, as estrelas, os planetas, tudo isso, antes de tudo isso, só Olorum, o Deus Supremo, ele criou tudo isso a partir da cabaça. Então, pensamos que o céu é o Batalá, né? O filho de Orumilá, e a terra, Odudua, a filha de Orumilá, né? Então, a cabaça, essa coisa, tem a coisa da cabaça da criação da humanidade, que é Igibadu, né? A cabaça da criação da humanidade. Então, veja, já passei para minha filha, né, essa coisa da cabaça, né? Vem para mim, então já passei para minha filha. E é isso, é trabalhar com cabaça. E a gente fez, por exemplo, vou até mostrar aqui uma camisa. Trouxe aqui para vocês 3 camisas, Massa, né? pode mostrar aqui. Essa daqui é a camisa, né, que a gente realizou em dia 15 de novembro, né? Essa daqui, Show. pronto, Linda. olha aqui. Corpo O negro em Negro em movimento. Movimento, né? A gente organizou o primeiro encontro de danças, né? Primeiro encontro Corpo Negro em Movimento, né? Em 2019. Aqui já olha aí, olha o mestre aí. Balula aí. João Balula. Nosso segundo bloco, né? João Balula Vive. Isso daqui foi lá por 2012, né? Esse bloco João Balula Vive. E uma camisa aqui que foi de 2009, que é essa daqui, ó.
que diz assim: Associação Cultural de Capoeira Badauê, Campina Grande, João Pessoa, apresenta Grupo Alabê Alujá, Capoeira, Percussão e Dança. Aqui, coordenador Alberto Antônio dos Santos, Escurinho Badauê, João Pessoa, Paraíba. Então, muita coisa acontece tanto aqui no Alabê Alujá, mas também um pouquinho mais antes, que é o Pérola Negra, né? Que é a história que o mestre Rafael Magnata, né, aprendeu e passou para a gente através do mestre Noah, através das suas vivências, através do mestre Sabiá. Não posso deixar de falar aqui nesses ancestrais da capoeira, né, que foram pessoas que estão antes, os mais velhos, né? Então, falar dessa minha história é memória. A gente tem que trazer a memória, e a memória ancestral, que é justamente... Então, em 2009, que surge mais ou menos aqui o grupo Alabê Alujá, antes tinha o Pérola Negra, que ainda eu peguei um pouco do Pérola Negra. Mano, eu com mais ou menos 15 anos de idade, eu já tinha conhecido Princesa Isabel. Não, com 16 a gente conheceu Princesa Isabel, eu já tinha 16. Mas, tipo, Campina Grande, Alagoa Grande, o Quilombo de Caiana dos Crioulas, os Teatros Severino Cabral de Campina Grande, o Centro Cultural de Campina Grande, Santa Rita, por aqui. Olha, eu e aqueles meninos que estavam lá nas fotos, a gente já tinha andado muito, viajado muito, apresentando dança afro, apresentando capoeira, poemas, fazendo solo, dançando em grupo, enfim, de várias formas. Então, assim, sou muito grato, sabe? Já me levou para... Já fui a São Paulo, já fui a Brasília, passei 4 meses lá trabalhando. Fortaleza, Bahia, São Luís do Maranhão. Que massa. Né? Então, tudo isso é muito bom e é isso que eu quero, né, deixar também, sabe? E veja só, Luiz, como a energia é interessante aqui, né? Eu ia te fazer uma pergunta que tu já respondeu, que era sobre as conquistas, né? Que eu acho que é sobre isso que a gente está falando. Mas dentro desses momentos aí da Brasília, conhecer a cultura, lhe dá essa oportunidade de conhecer a Paraíba e fora da Paraíba também, por meio dela, esse abraço que a cultura lhe deu. Qual momento você gostaria de trazer um destaque? Esse momento que você, caramba, é esse caminho que eu quero trilhar, assim, que você, desde um aluno só, uma conversa, uma apresentação, que senti que tocou a pessoa por meio da cultura. Uma fala, uma apresentação, um toque de berimbau. Que momento tu gostaria de compartilhar com a gente? Eu fui rico. Eu penso que ainda sou rico, né? Porque esse momento acontecia, eu posso dizer, todo sábado, a partir das 9 até 11, meio-dia, e no domingo das 15 às 17 horas, com as aulas de capoeira de Escurinho. Vou te dizer, quando o cara... quando escutava assim, o iê do Escurinho tocando berimbau, quando eu ouvia Escurinho tocando berimbau, quando eu via Escurinho abrindo a boca para dizer iê, sabe? Era essa coisa de dizer, é isso, arrepiava, vinha de dentro, mexia com a barriga, mexia com tudo. Você sentia o axé, você sentia a energia boa, uma energia boa. Não era uma energia ruim, era uma energia boa. Então, posso dizer que naqueles períodos que estava lá com Escurinho, tal, tudo, era o período que eu dizia, paz, é isso que eu quero. Então, quando criança, depois a gente foi ganhando alguns destaques, né? Aí eu fui percebendo também, porque eu comecei a receber meus dinheirinhos, né, de apresentação também, mais ou menos aí com 17 anos, tal, já acontecia uma apresentação, às vezes até o mestre Naldinho convidou eu, convidava a Raíza, convidava a Suzane, a irmã. Raíza, na época, a gente tinha um relacionamento, né? A gente era namorado, e
era muito próximo, então eu convidava ela, convidava a Suzane também para a gente fazer apresentações de dança. Então eu comecei a perceber, né, que era ali que eu deveria estar. E quando eu voltava para a minha comunidade, que eu percebia que a rotina, né, era aquela mesma, era o fluxo vai e vem, a polícia abordando. Eu fui abordado pela polícia, eu tinha 12 anos de idade, o policial, porque eu estava com a camisa da capoeira, mandou eu entrar dentro da viatura. Entra aí que eu quero ver se você é capoeira mesmo. Eu tinha 12 anos, né? E eu entrei. Eu digo, eu acredito da capoeira, eu tô de boa, não devo nada, então eu entrei. Então, assim, olhei assim, objetos de tortura, sabe? Capu, não sei o quê, dentro do carro, enfim. E depois minha mãe foi correndo. Ei, o que é isso que está acontecendo com meu filho? Foram lá chamar. Então, assim, eu via na minha comunidade esse fluxo de violência, esse fluxo de racismo, né? E eu começava também a me perguntar, meu Deus, e quando eu tiver com 20, 25, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou trabalhar junto com os meus amigos que estão trabalhando ali na Ceasa, descarregando sacos e sacos de batata, né? Um saco de batata pesando quase 80 quilos, saco de cenoura com 50 quilos mais ou menos, né? De cebola, né? Eu digo, não. Então, como eu já ganhava um dinheirinho, né, e já estava ali ganhando espaço, né, dentro desse movimento, fazendo o meu espaço, digo, rapaz, eu quero investir mais na cultura, porque é uma coisa, inclusive, é uma coisa que eu gosto, né? É uma coisa que me faz bem, que me completa, que eu me sinto o que eu sou, né? Expande o meu axé, me completa, né? E eu penso que eu sou luz, eu sou também a gente É o mensageiro, né? mensageiro. A Você é um gente, mensageiro. enquanto pessoas pretas, a gente se entende que no momento de dança, que no momento de tocar, que no momento de cantar, a gente já não é mais a gente, já é um ancestral, é uma divindade, né? Então eu comecei e tal, e fui buscando dentro do terreiro também, né, através de Mãe Joana, a quem também eu peço a bênção, né, já é um ancestral. Fui percebendo isso e só fui agregando, né? No terreiro eu aprendi a trocar o couro do tambor, aprendi a limpar o peji, a casa do santo, a casa da Jurema, o quartinho da Jurema, e assim ia sucessivamente. Então, penso que a visão de dizer é isso que eu quero para mim vem nesse período aí, ao longo do tempo, né? Vem ao longo do tempo aí que você vai percebendo. Hoje, por exemplo, tem uma neurocientista, né? Que a gente vai fazer um trabalho inédito aí, que vai envolver, eu não posso falar em detalhe, mas que vai envolver a questão da dança afro e a neurociência. Show. Entendeu? Desenvolvi trabalhos didáticos para dar aula de percussão. Eu sentia muita dificuldade, porque existem pessoas arrítmicas, né? Sim. Quer dizer, eu não gosto muito dessa palavra arrítmica, porque arrítmica quer dizer que não tem ritmo. E tudo tem ritmo, sabe? Na perspectiva africana, a partir de um povo lá de Burkina Faso, se entende que tudo é ritmo. Para a gente balançar a cabeça, a gente balança no ritmo. Para a gente falar, o ritmo do coração, o ritmo do caminhar. Eles percebem o trabalho da comunidade, a forma que a comunidade, as mulheres, as crianças se vivem, percebem ali que tudo é ritmo. O fato de você ir buscar água lá no riacho, botar o balde na cabeça e a mulher, né, no caso, com as saias, fazendo o movimento das pernas. Então, tudo é ritmo. Então, eu desenvolvi um material didático para poder dar aula,
né, de percussão para essas pessoas que têm um outro ritmo, né? Na minha concepção, é um outro ritmo. O meu ritmo é um, o seu ritmo é outro. Então, desenvolvi para gogô, desenvolvi para pandeiro, desenvolvi para percussão, para atabaque, entendeu? E essas pessoas foram pegando e tá até hoje aí, estão desenvolvendo. Tem pessoas hoje que coordenam grupos de percussão. Então, assim, só tenho muito a agradecer também aos ancestrais que me permitiram desenvolver, né, aprender algumas tecnologias ancestrais e poder passar para outras pessoas, tanto pessoas jovens, como crianças, como mais idosos também. Por exemplo, com a turma dos idosos lá de Cruz das Armas, era a turma da melhor idade, né? Tinha um grupo que sempre se reunia, e a gente fez lá um trabalho com ciranda. Né? A gente fez um trabalho, tal, que pena que eu não trouxe fotos, né? A gente fez um trabalho com ciranda, né? com os idosos lá no Centro de Referência da Cidadania de Cruz das Armas. O qual, eu quero também fazer aqui, deixar uma marca, que, rapaz, destruíram o Centro de Referência da Cidadania de Cruz das Armas. O bairro de Cruz das Armas... Aquele próximo à praça lá, né? Não. Lá na Lagoinha, por trás da maternidade Frei Damião, lá embaixo. Isso. Depois da escada. Porque Cruz das Armas não tem praça. Eles querem dizer, a turma, né, quer dizer que Cruz das Armas, que aquela praça que fica próximo ali a Jaguaribe, ao quartel do 15, aquilo é a praça de Cruz das Armas. É uma praça, não, é uma parada de ônibus, né? É só a parada de ônibus ali. Aí disse, não, Cruz das Armas tem uma praça. Aí tem a... Enfim, a gente não tem uma praça que a gente possa estar apresentando nossos trabalhos culturais. Por exemplo, Cruz das Armas é um grande celeiro cultural de João Pessoa, sim. Meu querido. Sim. Cruz das Armas chegou a ter 3 tribos indígenas, Alaúça, Troça. Fora isso, Terreiro de Jurema, eu não vou nem dizer quantos tem. Só na minha rua tem 4. Na minha rua tem um de Pai Gilberto, que sai todo, né, para a caminhada da Iemanjá. Tem um de Pai Tiago. O de Pai Gilberto é o mais antigo, né? Tem um de Pai Tiago. Tem um de Pai Tota. E tinha o de Dona Joana. E agora tem um rapaz mais próximo de casa que ele é juremeiro também. E provavelmente ele faz os trabalhos deles por lá. Então, assim, tem muita... E vou lhe dizer, quadrilha junina. A gente não tem um espaço... Tinha a Junteca lá, né? Que era um espaço de referência também. Juteca ficava onde? Ficava de frente àquela escola ali próximo à principal. Castro Alves ou é Oscar de Castro. Toda vez eu troco os nomes. Sim, o Teatro da Juteca, que está ocupado, tá ocupado lá. O pessoal ocupou lá, fizeram uma reforma, está ocupado, e o dinheiro para aquilo ali já chegou. Na verdade, ficou preso ali na Funjop, esse dinheiro, porque precisava de uma documentação, precisava de umas coisas. Enquanto esse dinheiro ficou retido lá na Funjop, o rapaz lá, que é da quadrilha junina, né? Inclusive, se não me engano, o nome dele é Zezinho, ele foi ocupando espaço e tal, e se eu não me engano, hoje é moradia dele, não tem teatro, não sei se tem alguma coisa de quadrilha junina lá, né? Como é a casa dele, ele é dono da quadrilha, enfim. Então, a gente não tem esse espaço. Não tem. O centro de referência... Então, demoliram tudo para construir um restaurante popular. A gente precisa de um restaurante popular, o espaço é grande lá. Eu acho que poderia fazer até um primeiro andar, um restaurante e um centro de referência, para a gente ter o espaço que a gente possa estar divulgando. Às vezes, pronto, na época, para fazer uma roda de capoeira na praça, a gente tem que ir para o Funcionários 1. Né? O que a gente tem lá, que é muito bom, é o Campo da Graça, né? Mas nem todo mundo vive de futebol. Né? A gente tem
nós, de Cruz das Armas, tem um grande número de batuqueiro que toca nas escolas de samba, né, de João Pessoa, na Unidos do Roger, em várias. A gente é o maior exportador de batuqueiros de João Pessoa e Cruz das Armas. Tem uma quantidade grande de batuqueiros. A gente exporta para os outros bairros, tal, e a gente não tem um espaço onde a cultura de Cruz das Armas... Olhe, veja bem, né? Vou lhe dizer, 7 de setembro, o desfile acabaram. Festa das Hortênsias, que era a festa que comemorava o bairro, o aniversário do bairro, acabaram. E aí, meu querido, sabe, assim... Não, por causa da violência. Não, mas... É uma conta que não fecha, né? É uma conta que não fecha. Desfile acabou, carnaval acabou. Porque talvez a violência, talvez não, a gente que teve a vida salva pela cultura, a violência vem exatamente pela falta de espaço para fomentar a cultura, né? Isso. Então, assim, olha, não tem mais desfile 7 de setembro, não tem mais Festa das Neves e não tem mais os desfiles do carnaval, que era quando a comunidade, o bairro de Cruz das Armas, ia ver, inclusive, seus filhos, às vezes não queria ir lá para Duarte da Silveira, não queria ir para outros bairros para ver a prévia carnavalesca. Tinha ali em Cruz das Armas, você ia levar seu filho, sua filha, tal, a família, para assistir a cultura do seu bairro. Acabaram com tudo isso, sabe? E o que tem lá é polícia na porta, madrugada, e por aí vai. Então, assim, eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar colocando essas questões aqui. Eu penso que a dança que eu aprendi, a capoeira que eu aprendi, né, até mesmo o mestre Zebrinha, eu chamo ele de mestre, mas ele gosta de ser chamado de professor, que eu fiz um curso com ele, né, em período de pandemia, fiz um curso à distância, ele traz nas suas aulas a questão da violência e do racismo contra a população negra. Então, como eu trago essas questões para minha fala e agradeço a oportunidade, porque são questões importantíssimas para que a gente possa ver o que está acontecendo nos bairros, sabe, com a gente. Então é isso, assim. E a tua fala, na tua fala, uma hora eu te chamei de mensageiro, e é assim que eu te vejo, entre todas as outras coisas, né? Porque a tua fala, a gente falou de escola, né? Falou de bairro também. Eu tive a vida salva pela capoeira, né? Pela cultura, pelas alaúças, vim do bairro do Rangel, e não consigo dizer que saí de lá, apesar de não estar lá e estar morando em outro bairro, mas exatamente é isso. A gente que teve a vida salva pela cultura, vê que a opção de não estar na violência foi a cultura. Foi um mestre de capoeira que, antes de começar a roda, sentou para conversar com a gente. Foi uma batucada da alaúça, do menino que está lá coordenando, dizer, olha, a gente tem que ir, o caminho é a escola, o caminho é o respeito. O fulano é meu irmão, não é meu inimigo. Então, a falta desses espaços onde possa fomentar a cultura, e aí eu acredito que tem a comunidade que se mobiliza, mas é interessante as esferas do Estado, município, federal e as iniciativas privadas também observar isso, que a cultura salva a vida e fomentar mais espaços como esses, né? E a tua mensagem de hoje, eu senti isso, né? Olha, a gente é da comunidade, eu tive minha vida salva pela cultura, infelizmente a gente sofre o racismo, a gente falou de escola, não é para falar de racismo só do mês de novembro, não, porque tem pessoas que estão escondendo suas guias e suas religiões porque está sofrendo com isso. As meninas e os meninos que estão alisando o cabelo ou raspando a cabeça com preconceito, então isso ainda é real. A gente ainda precisa lutar sobre isso, né? E é uma conversa muito boa. E é assim que o tempo vai passando rápido, né? Mas aí eu vou deixar para tu fazer tuas mensagens aí. E aí, pode só abrir para passar as fotos aqui no finalzinho, Fernando? Bem. E aí o momento é seu, pode ir falando aí. Sim. Então, agradeço mais uma vez, é sempre bom. E dizer que olha, é importante que manter o que está aí e melhorar em relação ao que se fala de democracia. É necessário reavaliar essa democracia que está aí e
necessário olhar as nossas comunidades, as nossas cidades e estados brasileiros, porque existe uma grande camada de pentecostais que estão utilizando das ferramentas que foram criadas pelos movimentos sociais, ferramentas estas de auxílio com cesta básica ou coisas assim nesse sentido, as formas de se organizar, né? E estão se juntando as facções. Sabe aquela coisa que a gente vê lá no Rio de Janeiro, de Israel, aquela coisa? Já chegou aqui. E é muito difícil para um homem negro ou uma mulher negra ou indígena, certo? Se manter vivo e manter os seus trabalhos dentro das comunidades. A gente encontra dificuldades, existem muitas. Os terreiros são perseguidos ou espaços de cultura que trabalham com cultura negra. Enfim, essa é a minha última fala. Eu agradeço imensamente aqui a vocês. Temos 1 minuto. 1 minuto. Olha a coisa linda. Esse daqui foi a turma do teatro. Eita, Thaís Mary, meu amor. Minha irmã Thaís Mary, professor Vitor. Fernanda, professor Pai Buiú Axé tá aí também. Aqui é a turma do teatro da UFPB. Aqui é uma francesa que foi convidada também. Perdão, esqueci seu nome. Pode ficar à vontade. Tem Fernanda, maravilhosa. Fernanda é a mestra. Fernanda, a rainha. Venha pra cá, Fernanda. Venha pro nosso programa. Venha. Parede de barro não me prende, se por nenhum vai me derrubar. O massa que mandaram pra mim, já falei com seu certo. Pra mandar de volta pra lá, pra mandar de volta pra lá, pra mandar de volta pra lá. E é assim que a gente encerra, nesse ritmo gostoso. Muito obrigado, Luiz Filho. E gratidão por todo o seu conhecimento, suas mensagens. Fica aí o legado. Até uma próxima. Muito obrigado, meu diretor, Fernando Rodrigo. E muito obrigado a todos que estão presentes. Até mais. Xé.